E aí pessoal, um inscrito meu, o Felipe Pinheiro, ele pediu para eu fazer um vídeo sobre o aumento da gasolina. Eu vou explicar uma maneira bem simples para vocês por que aconteceu esse aumento de gasolina. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas é assim, o barril do petróleo, que é o derivado da gasolina, né, ele é sempre cotado em dólar. Então, quando o dólar aumenta, automaticamente a gasolina aumenta também, correto? E o que acontece? Na época da pandemia, obviamente ainda estamos na pandemia, porém no ano passado todos os países praticamente estavam parados, certo? Então, como tem muito pouco a utilização da gasolina, o que acontece? Oferta, demanda, certo? Muita oferta, pouca demanda, tem que abaixar o preço. Então o galão de petróleo cai absurdamente, né? Então você lembra que no ano passado você via a gasolina aí em São Paulo pelo menos na faixa de 3,50, 3,70, né? Porra, muito barato, tipo, comparado com agora, né? E o que acontece? Os países, eles começaram a fazer o quê? Começaram a vacinar o povo, né? Começaram a vacinar o povo que você gostando do Dória ou não, se não fosse o Dória, não teríamos vacina, porque o Bolsonaro não acredita na vacina, ele não quer saber da vacina, não é mesmo? Então o que acontece? Voltando para o assunto da gasolina. O barril do petróleo, né, tava baixo, mesmo o dólar a um preço alto, que eu diria que devia estar por volta de uns 4,10, 4,15 no ano passado em média, pouca gente usando a gasolina fica muito barata, né? Fica muito barato, o preço cai. Então o que aconteceu? Esse ano, com o povo começando a vacinar, a flexibilização da pandemia nos outros países começaram a ser mais flexíveis, né? Começou a ampliar o trabalho. Então mais gente começou a voltar a trabalhar e usar gasolina. O home office começou a cair um pouco e as pessoas começaram a usar a gasolina que nem antes da pandemia. Então, começam a usar, certo? Aí o que acontece? A oferta vai subir o preço, porque tem demanda para isso, né? Então o que aconteceu? Os países começaram a usar gasolina e o preço da gasolina começa a subir, correto? E o Brasil, com as medidas que não temos privatização, né? O senhor Paulo Guedes, que é o famoso ministro da palestra, né? Porque palestra, daqui não sei quanto tempo vamos privatizar tanto, porque daqui quanto tempo não sei o que, a gente vai fazer uma reforma, aí não tem porra nenhuma, é só você olhar, não tem nada, tô esperando aí, não tem nada, né? Então vamos lá. Não acontece reforma administrativa. E a reforma administrativa mandada pro Congresso, dá uma olhadinha lá. Criação de CPMF, não tem um corte de folha de pagamento. Então, uma beleza, né? Um projeto, assim, perfeito. Então, o que acontece? Como não tem reforma, né? Não tem reforma, não tem corte de gastos, não tem privatização. O que acontece? O povo começa, não o povo do Brasil somente, os investidores de fora começam a ver, cara, esse país não vai pra frente. E o pessoal começa a tirar dinheiro e investir em outras coisas, porque você querendo ou não, todo mundo quer ganhar dinheiro. Então o cara vê que não tá dando dinheiro, ele tira o dinheiro do país, entendeu? E aí o que acontece? O país começa a perder investimento, entra menos dólar. O que acontece? Quanto menos dólar e mais procura de dólar, mais caro fica. Oferta e demanda, correto? Então o que acontece? Muita gente tirando o dólar do país, o dólar começa a subir, e começa a subir, e começa a subir, e começa a subir, e começa a subir. Aí o Bolsonaro passa um monte de medida a favor da corrupção, coloca petista no STF, petista na PGR. Cara, o cara que investe dinheiro num país desse, ele vai tirar o dinheiro dele, ele não vai querer investir aqui. Até os próprios brasileiros que investem aqui não vão querer deixar o dinheiro aqui, entendeu? Porque o cara sabe que ele investe lá fora e ganha mais dinheiro. Então o que acontece? Com essas medidas, o dólar começa a subir, começa a subir, começa a subir. E agora com a flexibilização da pandemia, obviamente o Dória decretou o lockdown agora, mas isso até antes, eu diria que um mês e meio atrás, a flexibilização da pandemia começou a ampliar, certo? Então mais gente começou a usar carro. Isso no Brasil e no mundo inteiro. Então o que acontece? O dólar lá em cima, né? O barril do petróleo lá em cima, mais gente usando, o preço da gasolina sobe. Entendeu? E no Brasil, você infelizmente, mesmo você abastecendo num posto Shell, BR, Ipiranga, não interessa que posto você abastece, vem sempre da mesma fonte, que é a Petrobras. Entendeu? Então por isso que no Brasil você vai em 10 postos diferentes, o preço varia 15, 20 centavos. Você vai nos Estados Unidos, um posto custa o galão, que lá é por galão, não por litro, que dá 3 litros, 785 ml. Um posto aqui tá vendendo o galão a 3 dólares, o outro do outro lado vende a 5. Você fala, mano, mas como é possível?
Porque tem vários lugares que você pode comprar. Então esse cara aqui, se ele comprar muito desse cara, esse cara faz um preço melhor. Então tem competitividade. No Brasil, infelizmente, a gente tem uma porra de uma estatal que é monopólio. Então todo mundo tem que comprar no mesmo lugar. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro, ele fez um requerimento de 100 milhões de dólares em patrocínio pro SBT e pra Record. Então, o dólar tá subindo o preço, né? A gasolina tá ficando cara. Não dá pra eu dar 100 milhões de patrocínio pra TV falar bem do presidente mito, não é? Não dá, cara. É uma coisa chamada conta, né? Caixa. É uma coisa bem básica, né? E ele fez o quê? Não, você vai ter que colocar. Aí o cara ainda fez o quê? Ainda subiu o preço da gasolina, o presidente da Petrobras. Porque não é ele que sobe, é o barril do petróleo sobe por causa do dólar. Que esse merda desse presidente não faz o bagulho abaixar, porque não faz reforma, não faz nada. O cara tem que subir o preço. É normal isso, é normal. Não é ele que fala, ah, hoje eu vou subir o preço do dólar, foda, da gasolina, lixe-se. Não é ele que faz isso. Entendeu? E aí o Bolsonaro, com a forma populistão dele, o que ele vai fazer? Eu sou do povo, tá ok? Eu vou cortar a gasolina, vou tirar esse cara daí. E o cara que é do mercado, que trabalha no mercado, ele não é burro, ele não é analfabeto. Ele vê uma interferência numa estatal, ainda mais que é monopólio, o que ele faz? Você tá maluco? O cara tirou o dinheiro. E a Petrobras teve uma perda de valor de mercado de 100 bilhões de reais. Parabéns, Mito! Ah, que delícia, né? É uma inteligência absurda, não é? É impressionante a imbecilidade desse cara. E aí, qual que é o problema disso? Óbvio que todo mundo quer gasolina barata. Óbvio. Então, o que você faz? Aqui é a estatal. Ela gasta tanto pra produzir a gasolina, né? E aí, ela vende pra esse posto aqui vender pra você. Se o presidente quer abaixar o preço da gasolina, ele não tem que falar pra esse cara, você gasta 30 reais pra produzir a gasolina? Eu não quero saber, você vai produzir a 25. Não existe isso, cacete, não existe. O que ele tem que fazer? Abaixar imposto. Abaixar imposto. Porque se esse cara fabrica 30 e aqui esse cara tá pagando 100 por essa gasolina que é 30, é porque nesse caminho do imposto tá alto. Então ele tem que abaixar o imposto. Mas por que ele não abaixa o imposto? Porque se ele abaixar o imposto, o governo deixa de arrecadar dinheiro. E quando deixa de arrecadar dinheiro, ele tem que tirar de algum lugar. Então tem que cortar funcionário, tem que cortar ministério, tem que cortar estatal. E ele não quer, porque os amigos do centrão dele, bandidos, gostam de mamar a teta do governo. Você entendeu agora? Bem simples, é muito simples, galera. É muito simples. Esse presidente é um energúmeno, um imbecil. Que assim, ele não entende nada da economia, ele fala que não entende nada e ele quer fazer as coisas. É impressionante. Aí o que acontece? Com as medidas populistas desse merda, o que ele faz? A gasolina, o gás tá muito caro, o diesel também, tá ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou baixar o imposto. Só que ele sabe que o dinheiro que vai deixar de arrecadar aqui tem que vir de outro lugar, né? E o que ele faz? Ele abaixa o imposto aqui da gasolina, né? Do diesel, do gás, e coloca nos bancos. Coloca sobre os bancos. Olha que ideia genial. Por quê? Porque quando ele abaixa o imposto aqui, ele tá passando uma mensagem pro povo. Olha como eu sou bonzinho. Eu baixei o imposto da gasolina pro povo ficar contente, porque eu sou do povo. Só que ele esquece que o povo guarda dinheiro aonde? No banco, não é? E você realmente acha que o banco vai pegar esse aumento de imposto e vai ficar no prejuízo? É óbvio que não! Ele vai passar pra você! Mito, é genial! É impressionante a imbecilidade desse cara, mano. Eu não consigo entender como um cara pode ser tão tapado. Eu vou falar que isso não é nem tapado, é porque a maioria do povo é burro e ele faz um bagulho totalmente populista desse, que ele literalmente tirou 2 daqui e aumentou 2 daqui, sendo que os 2 vai direto pro povo. Mas por quê? Porque o cara olha ali, o cara que é burro e não se informa. Oh, o presidente tá baixando o imposto aqui, meu, ele é a favor da gente. E aí acontece isso, entendeu? Oh, beleza. Então, sabe qual que é a salvação? É você impeachment este merda, porque ele não tá fazendo nada pelo país. Nada, simplesmente isso. Essa é a solução mais simples que dá pra você fazer alguma coisa. Pressão em deputado e impeachment do Bolsonaro, porque se o Bolsonaro não cair,
essa imagem desse merda vai ser a imagem da direita. E aí, em 2022, quando um esquerdista, quando um petista ganhar a eleição, sabe por que ele vai ganhar a eleição? Porque a grande maioria da população que não tem ideologia vai falar: é a mesma merda, pra que eu vou sair pra votar? Parabéns, Bolsonaro, você acabou com a direita brasileira.